Liberdade. Será que a liberdade é realmente o que a gente pensa? Na filosofia, Aristóteles diz que liberdade é a gente escolher guiados pela nossa própria vontade. Nas religiões, o livre-arbítrio diz que a liberdade é escolher o nosso próprio caminho. E na psicanálise, Freud lembra que a liberdade não é a gente viver sem regras, mas sim a gente escolher, influenciados pelos nossos desejos que a gente nem sabe se tem. E você? O que é liberdade para você? Mas antes de continuar, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio, tudo bem? Eu estou bem, e você? Olha só, Ótimo. a gente vai pegar um tema forte aqui hoje, né? Um tema filosófico, como você já falou, que não tem muito como a gente fugir desse tema filosófico. Liberdade está muito ligada à filosofia, mas a gente vai tentar fazer um meio termo aí, não é isso? Eu acho que o mais importante que a gente viu nessas falas até agora aqui é que liberdade sempre está ligada à escolha. A liberdade sempre está ligada a alguma coisa que nós precisamos nos movimentar para que ela aconteça. Então, veja bem, primeira pergunta que eu vou colocar aqui: a liberdade existe? Eu acho que isso é uma coisa que nós nos perguntamos o tempo todo. Será que realmente a gente é livre? E para dar o pontapé inicial, eu queria dizer que se tudo na vida é relativo, a liberdade também vai ser relativa. Uhum. Não existe a liberdade completa, incondicional, né? A gente sempre vai ter uma liberdade relativa. E veja bem, a vida é movimento, né? A vida sempre está relacionada a movimento. Se está relacionada a movimento, tudo para a gente não é fixo, é parado, inclusive a liberdade. Se a vida muda, a gente tem que adequar as nossas escolhas, a gente tem que modificar aquilo que a gente entende como liberdade a cada movimento de mudança que a gente tem na nossa vida. E não é uma qualidade que nasça com a gente, né? A liberdade não é inata, ela não está na nossa vida desde sempre. É alguma coisa que a gente vai buscar. Acho que a gente está falando muito isso nos episódios, né? A gente tem que construir essa liberdade. Acho que isso é o mais importante da gente perceber, baseado em escolhas. Então, veja bem, não é um pacote fechado, a gente tem ou não tem. Não é dessa forma que a gente vai ter que enxergar. Vai depender dos nossos momentos, vai depender das nossas vivências, vai depender dos conflitos, vai depender de tudo que a gente tem na nossa vida. Você não acha? Sim, a gente trouxe, né, no episódio também da autoestima, essa questão da construção. Então, muitas coisas a gente tem essa utopia de que a gente ou nasce com ou nasce sem. Mas a gente não percebe que isso também é um movimento que depende da gente. Não somente do que vem introjetado, não somente do que é nos imposto, mas também nas escolhas que a gente faz. E dentro das escolhas, a gente traz a questão da liberdade, que tem muito a ver com isso. Liberdade e escolha estão ali juntas. Mas antes da gente adentrar mais nessa parte sobre as escolhas, eu queria trazer uma questão sobre a aspiração da liberdade. O que seria isso, né? Se eu desejo ser livre, se eu tenho essa pulsão dentro de mim de querer ser livre, quer dizer que, de certa forma, há uma inquietação. Ou seja, eu sempre falo muito aqui a palavra completude, né? De certa forma, há uma falta dentro de mim. Eu não me sinto livre completamente. E aqui eu vou deixar até uma pergunta que talvez a gente não vá responder durante o episódio, não sei, né? Mas será que é possível ser livre completamente? Eu acho que é uma coisa que a gente nem deve tocar, porque eu gostaria de deixar para os nossos telespectadores, não sei se é esse termo que se usa no YouTube, mas que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo pensar. Essa liberdade, ela se dá por completo, né? E às vezes a gente busca por essa tal liberdade. Toda vez que eu falo esse termo tal liberdade, eu lembro daquela música. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Mas assim, e o que é liberdade
para você, né? Ela pode ter vários significados, significantes dentro da nossa vida, dentro da vida de cada um. Portanto, que aqui a gente nem trouxe o que é liberdade dentro do dicionário, que a gente de vez em quando faz em alguns episódios. Eu acho que o que o mais importante é compreender o que é ser livre para você. O que te faz bem dentro dessa tal liberdade que a gente está trazendo aqui, né? E a pergunta que talvez nos incomode é: será que a gente realmente está vivendo essa liberdade? Ou será que a gente está repetindo padrões? Ou será que a gente está obedecendo expectativas de outras pessoas sobre nós mesmos, né? E a gente está chamando isso de escolha. De novo, que eu falei, liberdade é um poder de escolha. Então, o que você acha sobre isso, Elvio? Vou falar rapidamente aqui, mas você já deu a dica aí, né? Se a gente está trabalhando com escolhas, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que para buscar esse caminho, seja ele qual for, a gente precisa olhar para dentro, né? Eu acho que esse é o ponto de partida. Se a gente não olha para dentro de nós mesmos, como é que a gente vai fazer alguma escolha? Como é que a gente vai perceber aquilo que a gente de fato quer? Quais são os nossos desejos? E o curioso nessa busca pela liberdade é que existe muita gente que é o que você falou, que tem medo da liberdade. A liberdade assusta. A liberdade pode também ser alguma coisa que, mesmo a gente buscando, no fundo a gente talvez não queira buscar tanto assim. Por isso que é importante a gente dar esse mergulho para entender o que a gente está buscando. Porque, de novo, assim, eu vou forçar para que a gente siga a partir daí. Qualquer tipo de busca pela liberdade precisa necessariamente passar pelas escolhas que a gente já falou, né? Uhum. Sim. É muito desafiador, Elvio, a gente olhar para os nossos desejos, né? Às vezes a gente tem medo, é um medo inconsciente do que os nossos desejos podem revelar sobre a gente. Então, assim, eu vou dar um exemplo que é sobre relacionamento, né? Tipo, novidade. Mas, às vezes, a gente fala assim: eu não vou fazer isso por causa que meu companheiro, minha companheira não gosta, enfim. E a gente começa a responsabilizar os outros pelo nosso desejo. E também pelas coisas que a gente quer. E uma coisa que eu quero trazer aqui é que o desejo é diferente do querer. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não deseja aquilo em si. Então, por Exato. exemplo, eu quero estudar, mas não é um desejo. Eu preciso, né? É um querer de precisar, de ser necessário. Mas muitas vezes não é um desejo pegar um caderno e ficar a madrugada inteira. Você não sente aquele prazer, aquele gozo de estar estudando. Mas é alguma coisa que pode te levar a um desejo, sim, que é ser independente. Enfim, aí são outras questões que a gente pode discutir mais para frente, né? Eu posso Então, pegar um gancho em relação a isso? Posso pegar claro. um gancho? Vou pegar um gancho para falar uma coisa aqui que você estava falando de estudo, escolhas, etc. Eu tenho uma situação bem pessoal, né? Bem particular, relacionada justamente a isso que você está falando. E foi justamente no momento da minha escolha profissional, vamos dizer assim. No momento da minha escolha profissional, eu tinha lá meus 17 anos de idade e eu tinha várias escolhas que eu poderia fazer, né? E as minhas escolhas passavam pela música, pela biologia, meio ambiente, que é uma coisa que eu sempre gostei, e de repente eu fui fazer engenharia de telecomunicações. É exatamente o que você acabou de dizer, né? Porque você veja bem, a escolha foi muito mais por um querer do que por um desejo. Por isso é que eu estou colocando isso, né, para você. É, nessa e olha que coisa interessante, nessa escolha que eu tinha toda a liberdade para ter, eu acabei escolhendo uma profissão
cheia de normas, cheia de regras, cheia de amarrações. Olha que coisa louca, né? Vou estender um pouquinho aqui. Os existencialistas, eles dizem que nós estamos condenados a ser livres. Nós não temos como fugir da liberdade, né? E veja só, na hora que a gente se depara com isso, não tenho como fugir da liberdade, eu preciso escolher e eu vou ficar frente a frente com essas escolhas. O que acaba acontecendo? Isso pode ser assustador para a gente, né? Isso pode ser assustador. E veja só, abrir mão dessa liberdade só para não ter que lidar com o peso da responsabilidade é uma opção. Tem gente que acaba fazendo isso porque não quer assumir essa responsabilidade. E, além disso, tem um negócio também muito interessante, que é a tal da liberdade inútil, né? Vamos dizer assim. A liberdade inútil é aquela que a gente até tem escolhas para ter, mas eu pego e digo assim, mas tá bom, o que eu faço com isso? Eu sou livre por quê? Para quê? O que eu faço com isso daí? É uma outra forma de você enxergar também essa liberdade que a gente está falando aqui. Para onde é que eu estou indo, o que eu realmente quero, e aí bate o que você falou, que é aquela sensação de vazio, né? Aquela sensação do eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei para onde que eu tenho que ir, e aí, como é que fica isso? Cadê essa autenticidade da liberdade? Sim. Antes de continuar o que você falou, só quero completar uma questão que eu estava falando anteriormente, que eu acho interessante, que a psicanálise ela vai trazer que nós não somos senhores da nossa própria morada. Então, eu acho essa frase muito interessante para mostrar que a gente tem medo dos nossos próprios desejos porque a gente não os conhece. Eles são inconscientes, né? Então, a gente que é psicanalista tem uma imagem que a gente sempre estuda que é um iceberg, né? Então, a gente conhece a pontinha ali do iceberg. O resto é desconhecido para nós. E será que a gente consegue sustentar, conhecer esse resto? É difícil, né? Uma outra questão que eu acho interessante a gente trazer seria sobre liberdade e democracia. Hoje em dia, a gente está tendo várias discussões. Liberdade de imprensa, eu posso falar isso, posso falar aquilo, enfim. Não vou entrar em termos políticos aqui, que não é o nosso foco, mas a liberdade, como você mesmo disse, ela tem um limite, né? A gente não pode ultrapassar o limite do outro. A gente tem leis, a gente tem regras, a gente tem normas. Você trabalhou, você teve a liberdade de escolher o seu trabalho, mas ao mesmo tempo você teve que seguir regras dentro do seu trabalho, como você teria que seguir em qualquer área que você escolhesse dentro da sua vida, né? E é uma liberdade você escolher também se você vai seguir ou não, mas ao mesmo tempo você vai ter que arcar com as consequências das escolhas que você faz. Então, assim, a liberdade, ela não é absoluta. Não é porque tem uma liberdade de imprensa que eu posso sair falando o que eu quiser. Não é porque a gente tem uma liberdade maior, por exemplo, dentro do nosso país, que a gente é um país democrático, que a gente tem que ofender o outro. Então, tem certas coisas que ultrapassam essa liberdade, né? Então, eu acho interessante a gente frisar isso para não parecer que é algo que vira o caos. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Assim, teoricamente não é assim, né? Mas uma outra coisa que eu quero trazer aqui, que eu quero que você explique um pouquinho aí pra gente, é sobre o mito de Ícaro, né? Que a gente vai trazer aqui a questão da liberdade e as nossas prisões internas, que tem tudo a ver com a psicanálise. A psicanálise a gente usa muito, né, mitologias para trazer alguns exemplos para que a gente consiga entender um pouco mais do nosso funcionamento psíquico. Então, isso é verdade que você está falando, né? Assim, a psicanálise vai muito na filosofia, né? Na mitologia grega, que é o que a gente vai trazer aqui agora, para evoluir nos pensamentos, né? Vamos dizer assim. E o mito de Ícaro ele é bastante interessante. Ele é bem conhecido, né? Mas eu vou dar uma pincelada aqui rápida. Ícaro, ele era filho de Dédalo, e Dédalo construiu o labirinto
para aprisionar o Minotauro na ilha de Creta, porque o Minotauro era um risco, né, para a população. Então, Dédalo projetou e construiu o labirinto junto com Ícaro, o filho dele. E observa só, tanto Dédalo quanto Ícaro, eles tinham conhecimento desse labirinto. E na visão do rei, quem tinha esse conhecimento detinha a chave da liberdade. Não só a chave da liberdade, mas a chave também da felicidade, que a gente já teve em um episódio aqui em relação a isso. Então, observa só, se eles tinham esse poder e esse conhecimento, eles tinham a chave da liberdade e da felicidade. O que o rei fez então? O rei resolveu aprisionar tanto Ícaro como Dédalo no labirinto do Minotauro, não deixar que eles saíssem dali para não divulgarem esse conhecimento. E aí Dédalo fez o quê? Ele construiu as asas de cera para o Ícaro, para que ele pudesse fugir dessa prisão, fugir desse labirinto. E essas asas, elas tinham limitações para ele usar. Ícaro não poderia voar tão baixo a ponto que o mar pudesse desmanchar as asas de cera. E nem poderia voar tão alto a ponto que o sol derretesse as asas. Só que o que aconteceu? O Ícaro, na volúpia dessa liberdade, ele acabou voando tão alto que as asas foram derretidas pelo sol e Ícaro morre, né? E essa situação do voo de Ícaro a ponto das asas derreterem acabou sendo, na mitologia grega, um símbolo da busca da liberdade. Basicamente é isso, né? A gente pode esticar um pouquinho esse mito, mas basicamente é isso. Uhum. Acho que eu até me adiantei um pouco na minha explanação antes de você contar sobre o mito, mas foi isso que eu quis dizer anteriormente, né? O que a gente vai fazer para encontrar esse equilíbrio de liberdade? Eu acho que essa é a pergunta, né? Ao mesmo tempo que você não pode voar, no caso, pegando o mito, tão baixo a ponto de não conseguir se desenvolver como pessoa, de ficar preso, mas ao mesmo tempo você também não pode ser ambicioso demais e voar tão alto que você vai ter que pagar, você vai ter consequências que não vão ser tão boas para você. E aonde está esse ponto de equilíbrio, né? Tem coisas que são reversíveis, que a gente consegue aprender, desenvolver. Às vezes é bom dar uma queimadinha na asa, só aquela chamuscada, porque aí a gente aprende e vai se desenvolvendo. Mas, né, tem que tomar cuidado para não derreter por completo. E isso me lembra até um episódio nosso sobre emoções negativas, que eu vou deixar aqui no card, que pode ser essa chamuscadinha na árvore, não, gente. Olha só, ato falha, onde eu tirei a árvore, hein? Essa chamuscada nas asas, mas que é importante pra gente. É importante a gente sentir os estímulos, né? A gente responder adequadamente aos estímulos externos. E tem uma outra coisa que me veio agora aqui a cabeça falando sobre isso, que eu vi em algum vídeo, eu não sei se foi do Christian, não foi do Christian Dunker, não. Não me recordo, eu vi em algum vídeo, que às vezes um prisioneiro, ele é mais livre do que uma pessoa que não está dentro da prisão. Por quê? Porque às vezes ele pode estar privado da liberdade física, mas lá dentro ele tem que sobreviver. Ele tem que bater de frente com conflitos. Ele tem que tomar decisões, ter escolhas. E às vezes, a pessoa que está do lado de fora, ela não quer bater de frente com esses conflitos. Ela só vai, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que dá uma sensação de liberdade. Mas será que realmente você está vivendo a sua liberdade, deixando a vida te levar? Outra coisa que eu quero deixar aí para os telespectadores refletirem. E eu queria te perguntar, Elvio, como que você vê essa questão da liberdade dentro da clínica? Eu acho que basicamente pelos sintomas, né, Fran? Eu acho que assim,
os sintomas, né, e principalmente os sintomas que são reconhecidamente patológicos, eles acabam demonstrando na clínica tudo isso que a gente está falando aqui em relação à liberdade. E aí, se eu fizesse um paralelo com o mito de Ícaro, eu diria o seguinte, que esses sintomas, quando a gente está num voo muito baixo, né, se a gente estiver lá próximo do mar, eu acho que a gente estaria escondendo de nós mesmos as nossas emoções, a gente estaria silenciando as emoções, a gente estaria reprimindo tudo aquilo que de fato pulsa, né, em nós. E o que você falou, a gente estaria fugindo de conflitos que são necessários para a gente poder evoluir, né? Tem uma frase que eu li uma vez, eu não me lembro exatamente onde também, que diz o seguinte: quem tem medo de realizar a própria natureza morre um pouquinho todos os dias, mas quem se arrisca a buscá-la morre só uma vez, mas na hora certa. Então é exatamente isso que você acabou de dizer. Se a gente vive com medo de ser quem nós somos, se a gente vive de uma forma que não é exatamente o bem viver, vamos dizer assim, a gente acaba não enfrentando esse medo, né? A gente acaba não tendo de fato esse reconhecimento daquilo que a gente está buscando. E a liberdade deixa de ser um conceito que de fato seja favorável ou útil para a vida da gente, né? Então, assim, eu acho que a busca de uma experiência real, a busca desse enfrentamento, de reconhecer as nossas dores, os nossos limites e saber exatamente quais são as nossas responsabilidades, pode ser extremamente positivo na busca da nossa liberdade. Uhum. Aqui eu quero quebrar um pouco o protocolo, que eu gostaria de retomar um pouquinho o que você falou lá antes do Roda Vinheta, sobre livre-arbítrio. E assim, eu acho que basicamente todo mundo sabe que a gente tem um roteiro semi-estruturado, né? A gente precisa de ter mais ou menos algo para seguir. Mas nessa parte eu queria realmente sair do protocolo e talvez que a gente conversasse de uma forma diferente sobre isso. Por que eu quero. Por que eu quero isso? Eu acho assim que o livre-arbítrio ele é muito subjetivo, como muitas coisas. Dentro da psicanálise, a gente não está lidando com ciências exatas e ainda tem um viés muito religioso, né? Enfim. Então, Elvio, eu queria que a gente fizesse um pouco dessa discussão entre eu e você, entre você e eu, né? Porque eu mesma não sei ao certo o que seria esse livre-arbítrio. Eu não sei se eu acredito que a gente tenha no sentido religioso. Eu sou católica, mas eu não sei se eu acredito no sentido religioso, ou no sentido filosófico, ou no sentido psicanalítico. Não importa o sentido. Eu acho que eu sou uma pessoa que ainda não tem uma opinião formada a respeito. E eu queria sua ajuda com isso. E talvez também você também vai poder ajudar alguém aí que está nos assistindo. O que você acha desse livre-arbítrio? Ou você também tem essa confusão na sua cabeça sobre isso? Eu tenho uma linha de pensamento em relação ao livre-arbítrio, né? E eu já falei em outros episódios aqui que há algum tempo que eu estudo Kabbalah e eu gostaria de trazer então o livre-arbítrio na visão da Kabbalah. O livre-arbítrio, ele não tem, na visão da Kabbalah, essa conotação tão religiosa do jeito que a gente fala aqui. Eu acho que a maior representação que a gente tem nas religiões, né, do que seria o livre-arbítrio seria a decisão de Adão e Eva de comerem a maçã enquanto eles estavam no paraíso. E a partir daí foi uma escolha, né? Foi uma escolha, todas as consequências acontecem a partir daí. Para Kabbalah, o livre-arbítrio é mais do que isso, né? O livre-arbítrio é, de fato, através do nosso conhecimento, é uma coisa muito próxima do que a gente tem na psicanálise. Através do nosso autoconhecimento, é a gente conseguir
tomar uma decisão em relação àquilo que a gente quer fazer de verdade, que está no nosso desejo. Então, o livre-arbítrio ele estaria muito mais relacionado a um mergulho mais profundo, a um mergulho no nosso inconsciente para trazer o desejo de fato e não querer, como você falou anteriormente, para aquilo que a gente vai escolher, do que fazer essa escolha a partir de uma vontade, vamos dizer assim. Então, essa diferença ela é fundamental, porque observa só, se a gente exerce o livre-arbítrio, a gente está de fato trazendo aquilo que a gente tem como desejo e tem de fato a busca real da liberdade dentro de tudo isso que a gente falou aqui. Então, veja bem, se a gente partisse para os exemplos aqui, há uma diferença entre o querer e o desejar. O livre-arbítrio está ligado ao desejar e não ao querer. Elvio, então eu acho assim que com a sua explanação, com o seu pensamento da Kabbalah, eu consegui compreender um pouquinho mais, porque talvez o meu pensamento de livre-arbítrio fosse um pouco mais, vamos dizer, infantil, assim. Talvez eu ainda não tenha. O religioso, que é o mais comum de se ter, né? Ligado Sim, àquilo que eu falei para Adão e Eva aqui. eu acho que eu preciso de me aprofundar um pouquinho mais para eu compreender. É como a gente falou, não é ciências exatas, né? Então, são muitos lugares que a gente tem que adentrar. Enfim. Mas, então eu pude perceber que, por exemplo, a liberdade, ela está muito mais dentro do ser do que do ter, Exato, né? exato. Então, por exemplo, eu posso comprar um relógio, se eu tiver condições, pode ser um relógio super caro, um Rolex, ou se não tiver condições também, hoje em dia, parcela de 1000 vezes, mas eu posso escolher isso, mas eu não posso comprar o tempo. Da mesma Exato. forma que eu posso ter muito dinheiro, ter um plano de saúde super bom, posso realmente prolongar um pouco da minha vida, talvez, e isso realmente vai ajudar, ok? Mas eu não posso comprar a minha saúde de verdade. Não é uma garantia absoluta disso, né? E assim, a liberdade, ela é construída dentro da gente. Ela é algo que está do nosso interior, ela é algo que é construída do nosso interior para o nosso exterior. Não seria isso, Elvio, que você quis trazer? Exatamente isso. E eu queria também trazer aqui dois artigos que eu li recentemente. Acho até que eles estão também no Instagram, alguma coisa assim, mas foram duas coisas que me chamaram bastante atenção em relação a isso que você acabou de falar, do ser ou ter, né? Dentro desse aspecto da liberdade. O primeiro foi uma coisa que eu li a respeito dos muito ricos aqui no Brasil. Quando eu falo muito ricos, são pessoas que têm uma capacidade financeira. Vou voltar um pouquinho aqui. Esse muito ricos é da forma que está escrito no artigo. Eu não estou falando isso sob a minha visão, né? O artigo estava assim, que essas pessoas que têm uma capacidade financeira maior, elas estão trocando casas confortáveis em condomínios urbanos, coberturas nas cidades grandes por fazendas confortáveis no interior. E aí você tem uma série de valores ou parâmetros que estão sendo colocados para que essa mudança, essa transformação esteja acontecendo. A gente está falando de segurança, a gente está falando de mais tranquilidade, a gente está falando de paz, né? E o outro artigo que eu li foi o seguinte, que existem vários spas espalhados pelo mundo agora e que nesses spas o objetivo maior é que as pessoas que frequentarem estarão desconectados do mundo atual. Quando eu falo desconectados, não tem celular, não tem internet, não tem computador, não tem rede social, não tem nada disso. Seria o objetivo de estar consigo mesmo e, de novo, buscar a sua paz.
Aí eu fico pensando aqui em tudo isso que a gente conversou até agora. Será que a gente precisa de tudo isso para conseguir encontrar a nossa liberdade? Será que todos esses mecanismos que a gente está falando aqui, que eu acho que tem muito mais a ver com o ter do que com o ser, eles vão conseguir suprir aquele mergulho que a gente precisa fazer em nós mesmos para que a gente consiga perceber de fato o que é que a gente está buscando nessa liberdade? Vou dizer uma coisa, eu tenho minhas dúvidas se esses mecanismos todos que a gente está colocando aqui do ter podem suprir tudo isso que a gente falou até agora aqui, Fran. Uhum. Eu acredito que a liberdade ela vai depender da maturidade emocional. E tem uma questão que Nietzsche traz, que a liberdade é realmente livre quem consegue suportar. Que é justamente isso que a gente está falando, que é olhar para dentro de nós mesmos, né? Tem aquela frase também, parafraseando, que eu sou péssima para decorar frases, mas como é que é? Quando você olha para o abismo te olha de volta, também, do Nietzsche. Então, Isso. assim, será que eu suporto olhar para o abismo? Será que eu suporto olhar para debaixo daquela ponta do iceberg que eu também represento, que faz parte do meu desejo, que faz parte das minhas faltas, que faz parte de quem eu sou, dos meus erros, das minhas incompletudes? Enfim, isso não é fácil. É claro, a gente pode usar alguns subterfúgios que vão nos ajudar. A gente também não pode usar um retiro, pode fazer alguma coisa, deixar o celular de lado. Inclusive, isso é muito saudável, né? Mas o ter não é fundamental. Exato, exato. Não resolve eu falar, vou para um retiro para eu sair dessa coisa que eu estou embrenhada, que eu estou me sentindo mal. Porque o sentimento vai junto. Então, assim, às vezes é bom ir para o retiro, às vezes até para confrontar esse sentimento e fazer uma reflexão a respeito dele. Para você refletir de uma forma mais assertiva, mas não como um mecanismo de fuga. Não como uma fuga que não é saudável. Vou fazer isso para fugir desse problema. Quando você voltar, o problema tá lá e muitas vezes pior, né? Eu concordo 100% com o que você está dizendo. E só para eu fechar aqui e devolver para você fazer o encerramento, eu vou fazer novamente a comparação com a vida que eu tenho aqui hoje. Eu vivo, todo mundo já sabe, numa cidade interior, numa cidade pequena, vivo na zona rural. Eu tenho vizinhos meus aqui que eles vivem ao meu lado exatamente da mesma forma que eles viveriam se eles estivessem em São Paulo. O tipo de vida que eles têm é exatamente o mesmo tipo de vida que eles teriam se eles vivessem em São Paulo. Então, o que, que falta? Falta o mergulho. Né? Acho que falta esse mergulho que a gente está trazendo aqui há bastante tempo já no episódio, para que as pessoas entendam que se a gente tem essa oportunidade de estar num lugar paradisíaco, só vai fazer sentido dentro de todo esse processo se a gente fizer o mergulho para entender o que, que a gente está fazendo aqui. Com você, encerramento, Fran. Uhum. Eu só quero trazer também, antes de eu trazer um encerramento final, vamos dizer assim. Encerramento final é ótimo, né? Mas seja o melhor que você puder ser, mas no dia que não der para ser o melhor, só seja. É isso aí, né? A gente não consegue ser o melhor o tempo todo. Na verdade, aquele dia, aquilo foi o seu melhor e tá ok. A gente não precisa ser perfeito, né? Às vezes o que a gente achar, eu poderia ser melhor, não sei o quê, eu deveria ter feito isso hoje. Tal, mas às vezes a gente fica tão fixado ali no que eu deveria ter feito que a gente não consegue dar um passo para frente. E muitas vezes, uma coisa que eu acho muito sábia, eu vou falar de novo, vou falar sempre, que você fala comigo. Às vezes é necessário dar um passo para trás, dois, três, para dar um salto para frente, né? Então, só É seja. isso. Enfim, pessoal, agora encerrando o nosso episódio de hoje. Muito obrigado. Eu quero agradecer quem está assistindo todos os nossos episódios. A gente está recebendo alguns feedbacks bem bacanas.
Vou pedir para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que precisam de ouvir. Ative as notificações, se inscreva aqui no canal, tá bom? A gente tá reparando que muitas pessoas que estão assistindo ainda não são inscritas, e tem pessoas que são inscritas que precisam voltar a acompanhar o canal também. Vou dar aquele puxãozinho de olheira, de orelha, enfim. E assim, eu também quero falar para vocês, fazer um jabazinho aí, que vocês têm a escolha de fazer uma jornada para se redescobrir comigo. Então a escolha é ou você faz, tá bom? Você tem 2 opções. Tô brincando, pessoal. Mas quem tiver interesse, eu vou deixar, falando sério agora, quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, um beijo e até terça-feira que vem. Tchau! Tchau, pessoal.